Olá, meu nome é Rui Simas, sou consultor erótico e este é o terceiro episódio do programa Consensual que passou este ano no canal Q e que eu agora estou aqui a apresentar no YouTube com uma pequena apresentação para contextualizar um bocadinho o porquê de ter convidado as pessoas que tive no programa. Uh, Neste episódio, o convidado é o Joaquim Vieira, que é um jornalista e historiador e que escreveu um livro que me cativou logo só pelo título, que se chama A História Libidinosa de Portugal, e que quando li tive logo vontade de o convidar para o programa, porque realmente a história de Portugal é muito moldada por relações secretas e extraconjugais e coisas que pouca gente sabe e que fazem parte da história não só de Portugal, mas de outros países, porque a realeza portuguesa, tive contactos com outras realezas e, portanto, houve aqui muita troca de pessoas e relações interfamiliares e houve muita coisa que aconteceu e eu achei super interessante integrar este tema da história no contexto do erotismo e no contexto de sexualidade, e o Joaquim Vieira predispôs-se logo a vir ao programa falar sobre esse seu livro e foi mesmo muito interessante e acho que é um tema que vos vai também despertar curiosidade, e por isso vou querer saber qual é que é a história que vos deixou mais curiosos, o que é que vocês descobriram que não sabiam, e vejam esta conversa que é mesmo muito deliciosa. Isto é só a primeira parte do programa, ou seja, é só a parte da entrevista, digamos assim, e depois, se quiserem ver o resto do episódio, podem ver na plataforma do canal que é o que é Play, onde temos depois mais uns desafios. Mas aqui, basicamente, o que me interessa ter aqui neste canal do YouTube é mesmo esta contextualização do episódio e dos convidados, e por isso espero que gostem e deixem os vossos comentários, sigam a página, já sabem, e até. Veux-tu danser avec moi? Olá, bem-vindos ao Consensual, o novo programa do Canal Q sobre cultura erótica e sexualidade. Apresentado por mim, Rui Simas, sou consultor erótico e terapeuta sexual e estamos aqui neste magnífico quarto do Motel Lux Trafaria, ao pé da Costa da Caparica, para falar sobre história. Mais propriamente sobre a história de Portugal e, ainda mais propriamente, sobre a história libidinosa de Portugal. Este livro que foi escrito por Joaquim Vieira. Jornalista, ensaísta e documentarista, que ocupou cargos diretivos no Expresso, na RTP e na Grande Reportagem, tendo também sido provedor do leitor no Jornal Público. Para além disso, foi também autor de várias biografias, umas mais oficiais que outras. Oficiais não houve propriamente. De onde se destacaram a de Mário Soares, Álvaro Cunhal, Dona Maria, Francisco Pinto Balsemão e José Saramago. Sim. Por isso, bem-vindo. Obrigado, Joaquim, por ter aceito este convite. Com certeza, antes de mais, quero dar os parabéns por este livro, porque mostra exatamente o quanto o sexo teve uma influência fulcral nas lutas pelo poder ao longo da história de Portugal e não só, desde a sua criação até aos nossos dias. Inclusive, não se sabe bem se Dom Afonso Henriques foi Dom Afonso Henriques, não é? Pois, é logo a primeira história. Começamos pelo princípio, não é? Como é que, se calhar estamos todos enganados, porque... Pois. Ele podia não ser filho de quem se pensa que era, e, portanto, não quer dizer que se altere a história de Portugal hoje em dia, não é? Mas como é que foi essa história? A questão é que ele, em criança, tinha deficiências físicas, segundo os cronistas, e depois foi levado por um aio, Egas Muniz, muito conhecido, aliás, e, portanto, não ficou com os pais, e quando foi devolvido já na adolescência, portanto, estamos a falar pouco depois de ele ter nascido, quando foi envolvido na adolescência, portanto já tinha passado talvez mais de 10 anos, esses defeitos, esses problemas, que eram nas pernas, tinha as pernas encolhidas, como se dizia, tinham desaparecido completamente e, portanto, era um rapagão com excelente forma física. Como a medicina não estava em estado de desenvolvimento para poder resolver esse problema e como eu não acredito em milagres, não sabemos se era o verdadeiro Dom Afonso Henriques ou se era outra criança, filho
até do Egas Muniz, enfim, mas eu estou a especular. Não é? Mas o que era preciso era ter alguém que garantisse uma descendência, tivesse perfeita condição física para poder até conduzir tropas, exércitos, porque era necessário expandir o território, combater os sarracenos, e portanto havia muita coisa a fazer nesse aspecto, e portanto uma criança com aquele aspecto inicial que se descrevia provavelmente não poderia desempenhar essa função. Isso é produzido com um propósito. Agora, se é verdade ou não, acho que só uma análise, digamos assim, do DNA. Aliás, já se tentou fazer isso, até ir ao túmulo de Dom Afonso Henriques e fazer a comparação entre o DNA dele e o da mãe, da Dona Teresa, ou do pai, o Conde Dom Henrique, mas como à última hora o governo português impediu que isso se fizesse, e portanto ele continua lá muito bem guardado no túmulo, este mistério continua para resolver. E como é que acha que a promiscuidade teve influência na nossa história? Qual é que foi o nível de variantes que houve entre os relacionamentos? Teve influência porque a monarquia é um sistema sanguíneo, isto é, passa para os descendentes, enfim, não é propriamente o sangue, os líquidos que se transmitem são outros, mas pronto, os fluidos, não é? Mas fala-se do sangue, não é? Tem sangue do pai, tem sangue do avô, tem isso por isso. Simplesmente os reis, para já, podem não conseguir ter filhos, e portanto isso já levanta um problema. Às vezes há homens ou mulheres, reis ou rainhas, que podem ser estéreis, e portanto é preciso fazer filhos algures. Às vezes até há separações e novos matrimónios reais para que esse problema seja resolvido, mas também porque os reis, com todo o seu poder e com toda, digamos assim, a influência que tinham sobre as mulheres, porque o rei era todo poderoso e vivia-se numa sociedade evidentemente muito patriarcal, como se sabe, portanto podiam ter os seus relacionamentos, não as rainhas com tanta facilidade, mas os reis, fora do matrimónio, de onde apareciam muitos filhos bastardos. E às vezes desses filhos podia haver a ambição de ganhar o poder, até porque os filhos ditos legítimos não tinham as condições ou tinham morrido jovens e, portanto, a solução não existia numa descendência direta, e isso deu origem a muitas disputas, guerras civis até em Portugal, enfim, uma sucessão interminável de conflitos, no fundo sempre originados por esta questão do sexo, no fundo, não é? Mas agora eu tenho uma questão que tem a ver com o facto de se falar sobre essa ideia de os homens que têm muitas amantes são grandes machões e as mulheres que têm muitos amantes são oferecidas. Mas não acha isso é o conceito tradicional. Exato, vem dessa altura. Mas não quer dizer que agora seja assim, não é? Sim, claro, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, o que eu queria perguntar era, acha que esse conceito vem dessa altura em que, por exemplo, morriam muitas crianças à nascença, muitas mulheres morriam também enquanto tinham um parto, e por isso era necessário haver essa maior promiscuidade, ou foi mesmo só uma questão de poder masculino sobre as mulheres? Eu acho que foi mais uma questão de poder masculino sobre as mulheres, porque havia solução dentro do matrimónio, mas os reis tinham essa potência, não é? Satisfazer os apetites sexuais, as mulheres também têm, mas as mulheres eram mais reprimidas na altura. Sim, portanto, mas havia mais risco... O rei tinha todo o poder para fazer isso, escolher as amantes que quisesse. Mas havia mais risco quando se engravidava de alguém poder morrer? Claro, e morria muita gente. O índice de mortalidade infantil era brutal, mas não era para... Eu acho que à partida pode ter havido situações em que isso aconteceu. E o rei queria ter outros filhos fora do casamento, do matrimónio, para poder assegurar a descendência. Mas, digamos que o instinto primitivo, primacial, não era por causa disso. Na maior parte dos casos. Certo. Porque havia muitos reis que tinham muitos filhos dentro do matrimónio e tinham a descendência assegurada, mas queriam continuar a ter relações com outras mulheres e, portanto, como a questão da contracepção não estava implantada, não havia muitas formas de evitar a gravidez, digamos assim. Portanto, isso acontecia muitas vezes por acidente, quer dizer, esses filhos todos aconteciam por acidente e alguns eram perfilhados, portanto, o rei ou o senhor feudal ou o aristocrata também, toda a aristocracia praticava isso, não é? Assumia a paternidade, mas podia também não assumir. E, portanto, houve muitos filhos que nasceram
completamente enjeitados neste aspecto. Portanto, eram filhos só, como se diz, não é? Filhos da mãe, mas não filhos do pai. Pois, filhos da mãe são sempre, não é? Filhos da mãe são sempre, exatamente. Mas isso no povo não também se materializava assim ou era só mais... Sim, porque o conceito de família convencional foi-se consolidando através dos séculos e, portanto, talvez na Idade Média também se pudesse assistir a uma promiscuidade mais intensa e, portanto, não havia aquela, digamos, rigidez moral que depois foi um bocado implantada, aquelas obrigações que a Igreja Católica criou para não ter relações fora do casamento e tudo isso. Eu penso, não sou estudioso da sociedade medieval, mas penso que nesse tempo a promiscuidade era maior nesse aspecto e, portanto, muitas vezes até as pessoas nem casavam. Pois. Não havia propriamente o casamento oficial. E havia também dentro das próprias famílias situações de incesto, não é? Pois. Era aquilo que estava mais à mão, o que estava mais perto. E, portanto, houve muita confusão e não era a organização que hoje temos, hoje em dia, enfim, também há de outra maneira, não é? Claro. Mas temos o casamento, que está institucionalizado, também já temos, sobretudo nesta sociedade atual, posterior ao 25 de Abril, temos muitos casais que vivem conjugalmente e não estão casados também, é um facto. E, portanto, o casamento é uma instituição que neste momento também está um pouco em decadência, sobretudo quando se legalizou o divórcio, porque o divórcio estava praticamente proibido com o 25 de Abril. Mas houve muitos divórcios antes de... Houve alguns, não houve assim muitos. Os divórcios que existiam, com mais facilidade que se podiam ser executados, eram aqueles que não resultavam de matrimónios dentro da Igreja, porque dentro da Igreja as pessoas não se podiam divorciar, até por causa da concordata entre o Estado português e a Igreja Católica. Era preciso pedir uma autorização ao Papa, portanto não era fácil. Mas havia também os casamentos que não eram consolidados, que podia-se... Sim, podia-se provar se o casamento não tinha sido consumado. Exato. Se se provasse que o casamento não tinha sido consumado, era fácil atingir o divórcio. Mas estamos a falar em situações que eu acho que são situações minoritárias, muito minoritárias. Mas aí também era uma vergonha para o homem que não conseguia consumar o casamento. Claro, pois não queria. E houve muitos reis que também... Não queria que socialmente isso se soubesse. Alguns reis, tivemos talvez só um caso, Dom Afonso VI, que atravessou uma situação dessa e, portanto, não teve filhos. Claro, o nosso Dom Sebastião também não terá tido filhos, que se saiba não teve, mas era jovem, morreu jovem, em Alcácer-Quibir, portanto não teve tempo sequer. Não sabemos, porque ele tinha fisicamente, a situação não era assim transparente, não seria normal. Sim. E portanto não sabemos se ele tinha capacidade para ter filhos, mas não chegou a ter tempo de provar isso. Mas a maior parte dos nossos reis tiveram filhos. E a questão dos casamentos arranjados, acha que também... promoveu a questão da promiscuidade, porque basicamente eram feitos entre pessoas que não se queriam casar. Casamentos arranjados eram todos eles. Pois, exato. Na realeza e na aristocracia eram sempre casamentos de conveniência, presunção de matrimónio, ou questões de ligação estratégica, portanto alianças com outros reinos e tudo isso. Também tinha a ver com a linhagem da família. Exatamente, portanto isso era tudo muitas vezes arranjado através dos diplomatas e, às vezes, os noivos só se conheciam na própria noite de núpcias. Porque a prometida, portanto, princesa, a futura rainha, vinha do estrangeiro. Sim. Chegava, instalava-se com a sua corte, com as suas aias, e depois, na própria noite de núpcias, é que ia conhecer propriamente o rei, ou na cerimónia de casamento, ou talvez na véspera, não é? Enviavam quadros, pinturas, não havia fotografias, e, portanto, ela e ele conheciam o futuro esposo ou esposa através de pinturas que eram executados por retratos executados por pintores, que podiam favorecer as características, não é? Portanto, também era um bocado enganador. Não sabia, aquilo era uma caixinha de surpresas, não sabia. Agora é o bem Photoshop, na altura... Pois, também se pode fazer isso. Na altura era Leonardo da Vinci. Mas era difícil, pois, a Mona Lisa, não sabemos como é que era a Mona Lisa na realidade. Parecia muito atraente. Seria, não seria, pronto. Uma incógnita, porque nem sabe bem quem foi a Mona Lisa. Mas era assim. Também havia a questão de haver casamentos de pessoas muito novas, quase crianças, não é? Quase crianças ou mesmo crianças? Mesmo crianças. Menores, sim. Depois também, 14 anos, 15 anos, 16 anos, muito frequente. Claro, também promovia que depois, com o crescimento, as pessoas tivessem vontade de expandir as suas experiências, não é? Ou podia, assim, ou entrava numa rotina,
evoluía fisicamente de uma forma que não era, se calhar, mais aquela que se esperava. Mas o rei tinha toda a liberdade de ter as suas amantes e, portanto, não tinha esse problema. É claro que a rainha era mais vigiada, mas também acredito que pode ter havido rainhas. Aliás, o livro fala disso, não é? Que tiveram os seus amantes e, num dos casos, até deu origem ao fim de uma dinastia em Portugal e ao início de outra. 1, 2, 3. Quem é que acha que é assim a personalidade da história de Portugal mais libidinosa? Dom João V também tinha as suas freiras no convento de Odivelas e tudo isso, enfim, também. Foi da Madre Madre Paula. Paula, exatamente. E quanto à questão do incesto? Porque houve muito, né? E até havia aquela questão de pedir ao Papa para anular algumas ligações familiares para se poder casar alguém com a Pois, família. quer dizer, houve famílias em que praticamente só procriavam no seio de si próprias. No caso dos Bourbons em Espanha, por exemplo, isso até desenvolveu características especiais, físicas, que puderam trazer problemas. Depois houve situações em que o herdeiro não tinha as características para poder vir a ser rei, porque provavelmente às vezes há situações complicadas, não é? E, portanto, as pessoas descendentes, nascidos desse tipo de cruzamentos, podem não estar de posse de todas as suas capacidades físicas e mentais. E houve situações dessas. Tivemos um rei que casou com uma sobrinha, por exemplo. Pois, sim. Pelo menos dois. Sim, era muito frequente. Não é? Sim. E acha que isso se refletiu também, por exemplo, na sociedade mais da aristocracia atual, que isso ainda se mantém essa Acho que sim, acho que da linhagem do sangue ainda se mantém, claro, há muita preocupação em manter uma certa linhagem, mas devo dizer que a questão do incesto existe em todo lado. E não estamos a falar só da aristocracia, acho que existe em todo tipo de famílias. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E famílias pobres, famílias ricas, famílias da classe média, por uma situação ou por outra, por uma razão ou por outra, por um contexto ou por outro, sempre aconteceu e provavelmente vai continuar a acontecer. Sim, mas passámos de uma fase em que era até aceitável, até as pessoas aceitavam, para uma fase em que depois agora é completamente inaceitável. Agora é moralmente... Ou pelo menos moralmente inaceitável. Moralmente é condenável. Sim. Mas apesar de tudo não quer dizer que não exista. É claro que agora há mais cuidados e, portanto, é possível evitar, não é? Uma gravidez. Sim. Nestas épocas não, era muito mais complicado. Sim, eu estou a falar isto porque eu acho sempre muito interessante quando lemos história do mundo e da humanidade, que haja momentos em que nós consideramos certas coisas como comuns e vulgares, aceitáveis e depois passámos a fase em que deixámos de aceitar isso, seja o incesto, seja a pedofilia, a consanguinidade, a pedofilia, exatamente. Sim, os conceitos morais das sociedades vão evoluindo, a civilização também. E quando é que acha que houve essa mudança? Eu acho que foram coisas que foram evoluindo progressivamente, não há assim... Mas foi quando deixou de haver monarquia? Foi algum não, ponto civilizacional que... Porque ainda existem monarquias, não em Portugal, mas noutros países, e portanto o fim da monarquia e o início das repúblicas não trouxe necessariamente esse tipo de mudanças nos costumes. Eu acho que a evolução dos costumes é paralela à evolução dos regimes políticos. E, portanto, tem que ver com conquistas civilizacionais, com padrões morais que foram sendo consolidados, instituídos e consolidados. Tem que ver também com a influência da religião, provavelmente. O protestantismo é muito mais rígido em relação a isso do que o catolicismo. O catolicismo baseia-se no perdão e, portanto, a pessoa pode pecar e pode ir ao padre no dia seguinte confessar-se e, portanto, reza não sei quantos Padres Nossos e Ave Marias e fica tudo limpo, não é? Exato. Antigamente até se compravam indulgências ao Papa, isso entretanto acabou, mas há sempre essas formas de recuperar e, portanto, o protestantismo e outras formas de religião não são assim, quer dizer, o pecado permanece e, portanto, não há redenção nesse aspecto, pelo menos não há redenção terrena. E, portanto, se calhar aí esses padrões impõem uma maior rigidez de comportamento, mas também há muita hipocrisia na sociedade, é preciso que se diga, porque nós olhamos para os Estados Unidos, onde a religião protestante é maioritária, e vemos que muitas vezes os pastores protestantes, que até têm aqueles programas de televisão com umas audiências brutais de milhões de pessoas e que pedem muito dinheiro para eles, também no Brasil acontece isso, e depois alguns são apanhados nesse tipo de pecados, com relações extramatrimoniais,
com relações homossexuais, quer dizer, o tipo de coisas que aquela religião que eles apregoam e que defendem condena. E, portanto, no meio disto tudo há sempre muita hipocrisia na questão dos valores morais. Nós nunca temos que estabelecer uma fronteira ou uma distinção entre aquilo que são os princípios que se defendem e depois aquilo que é a prática de cada um. Mas acha que, e é um bocado o tema do seu livro, acha que o poder pode corromper esses princípios? Podemos ser todos corrompidos pelo poder? O Henry Kissinger, que foi um diplomata americano muito importante nos anos 70, que aliás morreu há muito pouco tempo, já com 100 anos ou perto disso, dizia que o poder é um grande afrodisíaco. E portanto eu acho que esta frase diz tudo, não é? Quem está no poder... Ele até dizia que era o maior afrodisíaco. Sim, ou talvez o maior dos afrodisíacos, exatamente. E por isso acha que a nossa... Quem está no poder compreende que não há limites, não é? Que tem esse poder de influência sobre as outras pessoas, de atração também. Porque depois há toda aquela subjugação ao poder das pessoas, homens, mulheres, não sei o quê, etc. E tal. Quem tem o poder depois manda em muita coisa e depois também há a tentação de seduzir para subir na escada social, portanto, seduzir quem tem mais poder. Exato. E portanto isto também é um mecanismo social frequente, constante, não é? Ou seja, somos todos suscetíveis à realidade, ao nosso... Pois, exato. Aquilo que nos às nossas afeta, circunstâncias, não é? Pois, exatamente. Como dizia o Ortega, Somos todos falíveis. o Ortega HC, sou eu mais as minhas circunstâncias. E, portanto, Exato. as circunstâncias moldam muito aquilo que são os homens e as mulheres. Que rainha tinha como fetiche sexual que lhe fizessem cócegas nos pés? Que rei inglês criou uma cadeira especial para ter relações sexuais? Quem terá dito: estarei em casa dentro de 3 dias, não te laves? Nem dei as hipóteses. Por falar nisso, acha que a nossa expansão de Portugal para territórios mais quentes também ajudou a abrir esse universo do erotismo e da sexualidade? Eu não falo, por acaso, não falo desse aspecto no livro, porque o livro tem mais que ver com o poder. E, portanto, está mais concentrado no poder em Portugal. Mas os portugueses são conhecidos, não é? Por terem tido uma relação com os povos colonizados de miscigenação, portanto, muito diferente do que tiveram, por exemplo, ingleses, holandeses, franceses. Nós misturamos com as culturas. Nós misturamos, os mestiços é uma característica muito dos portugueses, ou originada pelos portugueses, e não verificamos isso com tanta frequência dos outros países colonizadores. E, portanto, não sei a que é que isso se deve. Não quer dizer que nós tenhamos uma característica especial no aspecto da apetência sexual, se pode dizer, apesar de sermos latinos e mediterrâneos, e, portanto, isso talvez... Também os espanhóis são. Também os espanhóis são. Os espanhóis, por exemplo, não foram tanto por aí. Ou porque eles podiam, digamos, tinham os seus próprios circuitos de satisfação dos prazeres sexuais internos e nós não tínhamos, ou porque se calhar estávamos mais habituados a uma certa promiscuidade que já aqui falámos, de tempos medievais, e portanto éramos mais abertos nos costumes e menos preconceituosos também. As razões podem ser várias. Não investiguei isso e não sei se alguém investigou, mas é interessante saber porque é que nós temos essa característica e outros povos colonizadores não. Ok, então, e agora para quebrar o gelo, vamos beber um chazinho. Sim, que com tanta conversa já tenho a garganta seca. Oferecido pelo nosso patrocínio, a Vibrolândia.